Fala aí seus fios e fias da mãe. Aqui quem fala é Metal Dark. Bom, estou trazendo uma fanfic, chamada de Hunter Hero, que se trata de Killua de Hunter x Hunter indo para o mundo de Boku no Hero. O fanfic não é meu, os créditos pro criador estará na descrição. Outra coisa, como eu peguei esse fanfic diretamente traduzido do tradutor, muitas coisas que vocês ouvirem pode não fazer sentido. Bom aviso dado, e curtam o vídeo. Nota dos autores. Alguns de vocês provavelmente estão bravos comigo por começar uma nova história quando eu já tenho 4 que estão incompletas. A ideia continuava flutuando em minha mente e eu finalmente tive que colocá-la no papel. Acabei de assistir a 3ª temporada do My Hero Academia e foi melhor do que eu jamais pensei que poderia ser. Não posso deixar de adicionar meu próprio estilo de crossover a esse universo. Para ser sincero, não vejo muitos bons crossovers de My Hero Academia, menos ainda com Hunter x Hunter. Eu queria tentar escrever novamente Killua como o personagem principal por causa do quão incrível ele é. Eu tentei isso com Ruby, mas a temporada mais recente saiu e destruiu totalmente o conhecimento que eu estava tentando criar, então isso está em espera por um tempo. Se você quiser ver mais desta história, revise o Inferno. Deixe-me saber seus pensamentos, sugestões, críticas ou apenas uma pequena nota dizendo que você gostou do capítulo. Realmente ajuda e garante capítulos futuros. Obrigado. Disclaimer: eu não possuo Hunter x Hunter ou My Hero Academia. My Hunter Academia. Killua Zoldyck, caçador profissional, assassino prodígio e durão, nunca pensou que se veria nessa situação atual, sentado em uma sala de aula com um grande número de crianças imaturas que aspiravam ser heróis. Ele teria rido da impossibilidade de tal cenário. Mas é exatamente isso que está acontecendo nos últimos 6 meses. No geral, já fazia mais de um ano desde que ele se encontrava neste mundo estranho, um mundo cheio de pessoas que tinham superpoderes, onde ser um herói era uma ocupação real. Se o ex-assassino não soubesse melhor, ele pensaria que a Luca o transportou para uma história em quadrinhos de verdade. Olhando em volta, Killua zombou da emoção de seus colegas de classe. O professor apenas perguntou o que todos queriam fazer depois de se formarem, mas não esperou que alguém respondesse, porque sabia que ser um herói era o desejo de todos. Para ser honesto, Killua estava na mesma multidão, embora suas razões fossem muito diferentes. Pelo que ele entendeu sobre esse mundo até agora, ser um herói era como ser uma celebridade. Você ganha muito dinheiro, tem poder e influência, obtém acesso à informação, obtém certos privilégios e muito mais. Em suma, não era tão diferente de ser um caçador. Apenas mantendo um ouvido aberto, Killua percebeu que muitos estudantes eram motivados por diferentes razões para serem heróis. Alguns só queriam ser famosos, outros queriam dinheiro, e havia algumas crianças raras que realmente queriam ajudar as pessoas. Killua, por outro lado, sabia exatamente por que ele queria ser um herói. Não era por fama, dinheiro ou popularidade. Para ele, ser um herói era apenas um meio para atingir um fim. Havia apenas uma coisa que ele queria: informação. No ano em que esteve preso neste mundo, ele aprendeu que, se você se tornasse um herói registrado, poderia obter acesso a informações classificadas. De outra forma, as pessoas estavam mais dispostas a conversar com você, e você poderia fazer um networking sério entre os outros heróis, a fim de obter mais conhecimento. Foi isso que Killua procurou quando decidiu se inscrever em um curso de heróis. Ele precisava de acesso à informação, e a maneira mais rápida de fazer isso era se tornar um herói. Mas porque ele queria informações para encontrar um caminho de casa, Killua desviou o olhar dos outros alunos e olhou pela janela em contemplação. Como a população deste mundo tinha um número diversificado de peculiaridades, certamente haveria alguém capaz de abrir portais entre dimensões. Ele procurou nos primeiros meses, depois que percebeu que a Luca havia feito, mas não descobriu nada. Quando ele começou a entender esse mundo, ele percebeu que a maneira mais rápida de obter informações era se tornar um herói. Isso, ou se envolver com os magros para acelerar as coisas. Killua decidiu fazer as duas coisas. Mesmo depois de um ano neste mundo, o jovem assassino não chegou perto de encontrar alguém que tivesse a capacidade de se deformar entre dimensões. Era mais do que frustrante, mas ele sabia que não podia desistir. Por que você fez a Luca? Killua sussurrou para si mesmo, sua voz abafada pelos aplausos de seus colegas. Porque você me mandou embora?
Antes de ser enviado para este lugar, Killua conseguiu evitar sua família por um ano inteiro. Ele e Aluka viajaram por toda parte durante esse tempo, vendo o maior número possível de pontos turísticos sem ir a lugares como o continente negro, um ano inteiro em que eles habilmente evitaram a influência dos Zoldyck. Killua e Aluka sabiam que não poderia durar para sempre, e eventualmente, a família os alcançou. Quando confrontados por Zenon, Silva e Illumi, Aluka e Killua sabiam que era impossível escapar sabendo quão poderosa Nanika era. Killua pensou em impedir que ela os matasse, mas os Zoldyck vieram preparados. Eles encontraram Gon e o tomaram como refém, mantendo no solar da família. Disseram que o matariam se Killua tentasse alguma coisa. Percebendo que não tinham mais opções, Killua e Aluka se renderam. Foi uma decisão difícil, porque eles sabiam que Illumi enfiaria agulhas no cérebro de Killua para controlar Nanika. Foi quando tudo foi para o inferno antes que Zoldyck pudesse levá-los. Aluka virou-se para o irmão mais velho e simplesmente contou a ele como estava feliz no ano passado. Ela expressou sua gratidão quando ele a resgatou, passou um tempo com ela e a amou finalmente. Ela disse a ele como estava agradecida por ele ter desistido de tanto para fazê-la feliz. Ela então disse a ele que era a sua vez de fazer o mesmo. A próxima coisa que Killua soube foi acordar em um beco úmido, a chuva encharcando na pele. A princípio, ele pensou que Aluka pediu a Nanika que o levasse a algum lugar distante, para que ele tivesse tempo de planejar um resgate. Isso era um eufemismo, se ele alguma vez ouviu um. Depois de explorar a cidade estranha durante a maior parte do dia, ele percebeu quão longe Nanika o havia enviado. Ele não estava mais em sua própria dimensão. Enquanto conversava com algumas pessoas e fazia algumas perguntas, ele ficou como uma aparência muito estranha. Quando perguntou onde estava a cidade de Nova York, a tecnologia era bastante semelhante. Por isso não demorou muito para encontrar um terminal de computador. Ao fazer algumas pesquisas, ele percebeu que Nanika o havia enviado para uma realidade completamente diferente. Mesmo um ano depois, Killua estava tentando chegar a um acordo com esse fato claro. Era teoricamente possível que existissem dimensões diferentes, mas realmente ter o poder de abrir portais entre eles. O poder de Aluka era ainda mais incrível do que ele podia imaginar. Mas esse era o problema: sua partida foi tão repentina que ele não sabia o que havia acontecido. O que aconteceu com sua irmãzinha? O que aconteceu com Gon? Sua família matou seu melhor amigo por causa do que Aluka fez. Sua família capturou sua irmã mais nova e a forçou a fazer lá a oferta. Ele duvidava disso, porque ele era o único que Nanika gostava. Eles teriam que completar seus favores para usar seu poder. De qualquer forma, Killua não se importava. Tudo o que sabia era que precisava chegar em casa de alguma maneira. Nos primeiros 6 meses, Killua passou um tempo pesquisando e tentando entender esse mundo. As pessoas falavam a mesma língua que ele, mas ler e escrever era uma história diferente. Demorou um pouco para aprender o básico antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Depois que ele começou a entender como ler a língua, o conhecimento deste mundo se tornou muito mais fácil de adquirir. O mais interessante dessa realidade é que as pessoas nasceram com poderes muito interessantes, chamados peculiaridades. Fazendo um pouco mais de pesquisa, era quase como se todas as pessoas tivessem nascido como uma habilidade especializada. Mas ninguém poderia usar, nem pelo que ele podia ver até agora. Quirks e nem não tinham nada a ver um com o outro. Na verdade, não parecia que alguém soubesse usar o aura. Isso não quer dizer que eles não possuam aura, apenas não podem utilizá-lo. Ele ainda podia sentir todos ao seu redor através de assinaturas da aura, já que ninguém sabia como usar o Zetsu. Percebendo isso, Killua decide ocultar sua capacidade de usar. Nem ele não sabia se essas pessoas eram capazes de usar o aura, mas não via motivo para testá-lo. Afinal, quase todo mundo tinha uma peculiaridade, porque eles precisariam de nem. Além disso, olhando por cima da sala de aula, os olhos de Killua estavam no único garoto que ele sabia que não tinha uma peculiaridade. Aparentemente, havia algumas pessoas nessa dimensão que nasceram sem sorte. Eles foram referidos como inigualáveis e foram tratados como se fossem cidadãos de segunda classe.
Izuku Midoriya, o herói fanboy da sala de aula Killua, vira o garoto resmungando consigo mesmo e escrevendo em seu caderno toda vez que alguém usava suas peculiaridades. O pobre garoto deve ter ficado arrasado depois de saber que não tinha um. Apesar de tudo, havia poucas pessoas que não sabiam que Midoriya queria ser o herói mesmo, sendo intimidado por quase todas as pessoas na sala de aula. Ele ainda proclamava seu sonho, falando em valentões: "Ei, professor, não amole todos nós no mesmo grupo. Eu não vou ficar preso no fundo com o resto desses rejeitos." Killua voltou a olhar para outro aluno que descansava preguiçosamente em cima da mesa. Bakugou Katsuki, um falador desagradável como uma peculiaridade poderosa. A capacidade de criar explosões à vontade com as mãos foi impressionante. Isso realmente o lembrou do bombardeiro quando ele e Gon jogaram na Ilha da Ganância. De fato, a semelhança pessoal era bastante significativa. E isso não foi uma coisa boa. O garoto era irritante além da crença. Com apenas um olhar, Killua pôde ver que Bakugou pensava que ele era melhor do que qualquer outra pessoa só porque ele nasceu como uma peculiaridade forte. De certa forma, o ex-assassino entendeu porque ele também nasceu com um talento incrível. A grande diferença entre eles: Killua não menosprezava os outros por causa de sua falta de talento. Mesmo a pessoa mais fraca pode se tornar forte com o treinamento certo, e mesmo a pessoa mais forte pode ser derrotada por alguém muito mais fraco que eles. Nem foi o exemplo perfeito disso. Não importava se você tinha enormes reservas de aura, era o quão criativo você poderia ser ao aplicá-lo. Depois de morar aqui por um ano, Killua começou a perceber que as peculiaridades não eram diferentes. As pessoas poderiam treinar suas peculiaridades para serem extremamente poderosas, mas aqueles que têm peculiaridades fortes geralmente desenvolvem egos maciços, resultando em nunca fazer nada para melhorar suas peculiaridades. Bakugou foi um exemplo deste último. Compreensivelmente, o resto da turma não foi gentil com sua declaração. Todos eles gritaram e reclamaram da atitude dele, nenhum deles agindo. Killua apenas revirou os olhos, porque nem valia a pena ficar com raiva. Se você tivesse confiança em si mesmo, não deixaria que as palavras o afetassem. A razão pela qual o resto da turma ficou louca foi porque se sentiram inseguros sobre si mesmos, ou perceberam que Bakugou estava certo e não gostaram dele dizendo como era. Olhando de novo para o único garoto peculiar, Killua viu que ele também não era afetado pela provocação, principalmente porque Midoriya estava lendo seu caderno de novo enquanto adicionava mais entradas. Mesmo que ele não tivesse nenhum poder, Midoriya era provavelmente o único que estava tentando entender melhores aplicações de peculiaridades. Como ele não tinha ele deixou de fazer anotações nas outras pessoas. Era uma pena que ele não tivesse nenhum poder, porque Midoriya provavelmente seria o único em toda a classe que exploraria os extremos de seu poder. Que vergonha! Vocês deveriam calar a boca como os extras que são. Bakugou gritou, fazendo Killua revirar os olhos novamente. Sério, esse garoto achou que ele era tão importante. Oh, se bem me lembro, você quer ir para o High, certo, Bakugou? O professor perguntou. Fila surpreendeu o suspiro de todos na sala de aula. Killua não sabia por que a aula era tão impressionante, mas todos pareciam ter uma consideração tão alta. Provavelmente porque o era o melhor dos melhores. De uma maneira estranha, era semelhante ao exame de caçador, onde apenas os mais fortes podiam participar. Mesmo antes do início do exame, você tinha que provar a si mesmo a uma série de examinadores. Mas a UA era apenas uma escola regular de curso de heróis. Qualquer um poderia se inscrever. Então qual era o problema? Depois de fazer sua pesquisa, Killua decidiu se inscrever no UA porque tinha a reputação de ser o melhor. E como Killua era o melhor, era apenas apropriado ir para lá. Eu fiz todos os testes. Eu sou o único nesta escola que poderia entrar na UA. Bakugou se gabou para toda a sala de aula. Definitivamente vou superar o All Might e me tornar o melhor herói. Tudo pode. Killua sorriu para si mesmo quando pensou sobre aquele que era considerado o melhor em todos os lugares que ele olhava. O ex-assassino via o rosto sorridente do principal herói. Ele estava em cartazes, camisas, programas de TV e até cromos. Seu sorriso era tão corajoso, tão carismático, tão heróico, tão falso.
Almighty era um verdadeiro herói que arriscava sua vida para salvar as pessoas diariamente, mas a maneira como ele se retratava na mídia era o mais falso possível. Era tão óbvio que o homem estava encarando a multidão, sendo o símbolo da justiça, que entra na briga com o surto. Pessoal, vou deixar o vídeo por aqui. Me perdoe pelos erros de português. Eu juro que no próximo vídeo vou corrigir os erros de português. Mais uma vez, a fanfic não me pertence. O link do criador vai estar na descrição. Até mais, seus fios e fias da mãe. PS. Podem dar suas críticas. Se elas servirem mais para melhorar o canal, então eu as aceito.